sou a Vanessa, seja muito bem-vindo aqui. Gravei um vídeo esses dias aí falando sobre que nada permanece imutável. Nós estamos em constantes mudanças o tempo inteiro, todo o tempo, né? Para ser bem redundante mesmo. O tempo todo a gente tá assim. Contei para vocês uma vivência que eu tive aí na contratação de um serviço, a diferença de um e de outro, enfim. Quem não assistiu o vídeo, assiste lá. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre essa necessidade da mudança, de que nada permanece imutável, de que nós estamos em constantes transformações e a pandemia veio esfregar isso na nossa cara. Foi no tucho mesmo, como diz o povo por aí. Mas enfim, na educação não poderia ser diferente. Quando a gente olha, por exemplo, para a área da saúde, a galera da saúde teve que fazer mudanças absurdas. Não foram mudanças pequenas, não foram mudanças fáceis. Com certeza, a adaptabilidade deles, essa capacidade, a competência de se adaptar, de ser resiliente, ela ampliou absurdamente na categoria dos profissionais da área da saúde, né? Isto é óbvio, nós estamos vendo. Na área educacional não foi diferente. Em 2020 nós tivemos que virar a chave e aí nós percebemos muitas coisas. Que o ensino remoto não atinge todos, que não são todos que têm as ferramentas, os instrumentos, as condições para que possa sentar e estudar. E eu digo condições em termos de instrumentos, em termos de equipamento, em termos de internet, em termos de estrutura para estudar. Porque quando a gente vai para a escola, além da professora, do professor que estão ali conosco, olho no olho, face to face, além disso tudo, a escola cuida de promover um ambiente educacional, onde o estudante consiga dedicar foco, dedicar atenção, onde tudo está pré-montado, pré-organizado para que esta atenção, este foco seja um mínimo nas condições necessárias, no tempo necessário, enfim, a gente cuida de todas essas coisas. Quando as crianças foram estudar no remoto, isso não aconteceu. Famílias com casas pequenas, né, com pouca estrutura, às vezes com internet emprestada ou pacote de dados, enfim, a gente teve tantos impeditivos, tantos problemas e mesmo assim a gente foi trabalhando, garantindo a nossa entrega enquanto professor, enquanto educador. Quando virou 2021, com o avanço da vacinação, as coisas foram retomando, né? De uma maneira gradativa, opcional, mas elas foram retomando. E olhando para a realidade da escola, eu fui vendo que nós, professores, tivemos aí que encontrar um novo jeito de fazer, uma nova virada de chave. E eu dizia para os meus professores assim: gente, olha, não é mais assim não, viu? O negócio que mudou. Olha, gente, presta atenção. Nós vamos ter que fazer diferente, nós vamos ter que tentar de outros jeitos, nós vamos ter que fazer o bagulho ficar diferente. Foi difícil, não foi fácil de fazer isso. Essa virada de chave, de novo, foi complicada. Só que aí nós nos deparamos com algumas realidades que esfregaram na nossa cara aí algumas coisas que nós vamos ter que cuidar agora em 2022. E essas coisas que nós teremos de cuidar em 2022 tem muito a ver com aquilo que eu falei no outro vídeo, onde eu dizia que nada permanece imutável. Algumas coisas nós, professores, teremos de cuidar. Que coisas são essas? Primeiro, nós precisamos aceitar que as coisas não são como antes. As crianças não chegam na escola com as coisas com os saberes que elas chegavam antes. As crianças vão precisar de mais coisas para que desenvolvam as suas habilidades e as suas competências, de que conteúdos que até 2019 para a gente eram essenciais, eram triviais, era arroz com feijão no prato e essas coisas todas, nós vamos precisar olhar para isso de uma maneira um pouco mais real, sem ser pueril e romântico e esperar que a vida retorne do jeito que era em 2019. Acorda, bonita, não vai voltar. Nós vamos precisar fazer de um jeito diferente de agora em diante. Nada será como antes, como diz a música do Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É isso
aí, não vai ser mais. Nós vamos precisar mudar, nós vamos precisar fazer diferente, nós vamos precisar renovar, nós vamos precisar se despir de coisas que a gente carregou a nossa vida de magistério toda lá. Não é mais necessário a gente ficar contando se é de sílabo, polissílabo, trissílabo, quadrissílabo, ou sei lá o que é. O que a gente precisa aprender? Vamos ler, vamos entender o que a gente está lendo, vamos compreender, vamos localizar a informação, vamos ler esse mundo, vamos desenvolver a nossa habilidade de leitura, vamos desenvolver as nossas habilidades de escrever, utilizando a nossa gramática, a nossa ortografia, sem se preocupar com essas coisinhas tão miudinhas, que podem ser ensinadas depois que aquela necessidade primeira for suprida. Existem necessidades que são primordiais, que são primeiras, que são essenciais, que é a habilidade de ler, de entender o que se lê, de compreender, de localizar a informação, de transitar por esse mundo letrado, por esse mundo matemático de uma maneira competente e habilidosa. E para isso nós vamos ter que rever os nossos conteúdos, sim. A gente vai ter que soltar a borda, largar de negação e mergulhar nisso aí, mapear aquilo que os nossos alunos sabem de fato e aquilo que a gente dá conta enquanto corpo docente. É isso que nós vamos precisar cuidar. Desse vídeo em diante, eu vou lançar alguns outros vídeos falando mais sobre isso. Falando sobre essa coisa de mapear, de aceitar que as coisas mudaram, porque aceita que dói menos, aceita e convive. E para conviver eu preciso me instrumentalizar e pensar em recursos, estratégias, meios, foco, enfim. Nós vamos ter que pensar em como é que nós vamos fazer isso virar. Os meninos vão chegar lá para nossa mãe em fevereiro, no final de janeiro, dependendo da escola, e como é que nós vamos lidar com esses meninos lá? Precisamos pensar nisso. Então eu proponho para você acompanhar os próximos vídeos que virão. A cabeça da gente que é professor não para, né? A gente está sempre pensando, como eu vou fazer? E a do coordenador que trabalha com o professor também não para. Eu atuo como coordenadora pedagógica e com certeza eu terei que pegar os meus professores que estão lá, trazer este grupo para pensar nisso. Turminha, vamos lá, vamos pensar, nós vamos fazer o que com os meninos que chegar? Nós vamos mapear o que os meninos sabem, depois nós precisamos fazer escolhas. Que jeito que nós vamos mapear? Que escolhas que nós faremos? O que a gente tem à disposição? Quais são as opções que temos à disposição? E assim nós vamos caminhar. E vamos adiante refletindo sobre isso, porque se nós conseguirmos montar uma massa crítica de professores que pensam e deliberam sobre tudo isso, porque não adianta a gente ficar esperando isso vir lá da não sei da onde, lá sei lá da onde, não adianta, nós vamos ter que fazer aqui, é ali na escola, é com o teu grupo, é você com o seu diretor, com o seu coordenador, é ali, é a gente ali, junto. É a gente que vai ter que fazer. Somos nós cuidando de nós, porque o nosso compromisso são com os nossos alunos. E isso é independente daquilo que vem de cima, de baixo, do sei lá das onde. Te espero nos próximos vídeos. Até lá!